O principal problema nosso hoje é a gestão pública da coisa pública, de nossa questão urbana. Sistemas urbanos são extremamente complexos, porque são superposições do sistema de água, de esgoto, de transporte coletivo, de geração de empregos, de sistema viário, de sistema rede escolar, rede de hospital. Então é um sistema muito mais complexo de qualquer empresa industrial ou de comércio ou de serviço que temos hoje. Nós não somos cientes dessa complexidade do sistema urbano. Se a gente tivesse, a gente estruturaria a nossa administração pública para ser altamente profissional e estruturado para poder integrar esses diferentes sistemas. Então, só o sistema de transporte coletivo é um sistema que cresce permanentemente. A população cresce, o número de pessoas que se locomovem e a tecnologia que muda, que são usados para tal. Então, esses sistemas crescem ao longo de 20, 30, 40, 50 anos para formar um sistema mais eficiente. Então, não adianta que a gente está querer resolver isso em 4 anos ou em 8 anos. A gente vai começar um caminho que vai resolver isso ao longo dos 10, 15, 20, 30, 40 anos. Agora, se a gente não começa hoje, não vai ter, nem daqui a 30 anos, vai ter uma melhoria desse sistema. Então, para poder trabalhar com uma visão a longo prazo, porque isso a gente precisa saber para onde a nossa cidade quer se desenvolver. Quando a gente identificou esse objetivo a longo prazo, a gente pode criar os estágios intermediários, a médio e a curto prazo, a 5, 10, 15, 20 anos, até onde a gente tem que chegar nesses pequenos prazos para poder, daqui a 30, 40, 50 anos, chegar num sistema de qualidade. Então, a gente precisa a visão a longo prazo para poder identificar os passos como a gente chegaria lá. Para poder checar se os passos que a gente está definindo para chegar lá, a gente precisa metas, planos de metas. Então, esses metas são dizer que não, eu quero melhorar este elemento da velocidade média do ônibus em 5% nos próximos 2 anos, ou nos próximos 10 anos. Então, aí a gente pode dizer aqui o técnico pode dizer aqui como a gente consegue fazer isso. Fazer mais vias, ou fazer a faixa exclusiva, ou mudar de modo, mudar para bonde em vez de ônibus, ou não sei o que. Existem várias formas técnicas para poder fazer isso. Mas o importante para a população é se a gente, no fundo, chegarmos lá há 5 anos, a meta prometida. Melhorou, entanto, esta meta ou não? Então, em todas as áreas, na educação, habitação, na saúde, em todas as áreas, no emprego, renda, em todas as áreas, depende de uma visão a longo prazo, de uma plano de meta para dizer como se chega lá e de um sistema que mede os índices que mostram se a gente avançou, estagnou ou retrocedeu nesse elemento. Então, que a gente chama o sistema de monitoramento dos sistemas urbanos. Então, também somente o controle social da população, das ONGs, etc., acontece se ele tem metas prometidas que queriam ser realizados
e se tem um sistema de monitoramento que mostra se avançou ou não avançou. Então, controle social só é possível quando tem metas e quando tem índices medíveis que medem o avanço disso. Então, para isso, esse sistema funcionar, é um sistema de qualquer empresa, de qualquer padaria, para poder funcionar, precisa isso, qualquer escritório, qualquer indústria, qualquer oficina precisa isso, para dizer que não, eu quero ser no futuro uma oficina com um galpão de 300 metros quadrados ou 500 metros quadrados, com quantos equipamentos e quantos clientes dentro dessa oficina. E para isso eu preciso hoje começar a fazer a minha poupança para comprar o terreno, fazer o galpão, fazer o piso, comprar o ferramenta para poder chegar lá. E chegar em 10 anos ou em quantos anos eu chego lá. Mas sem iniciar, fazer a poupança, criar o sonho de chegar lá, nunca se chega. Então isso é a mesma coisa na gestão pública de uma cidade. Para poder aprender de fazer isso dentro do seu meio que você mora, você precisa, a cidade precisa desenvolver uma tecnologia de elaboração de planos de bairro. Porque o bairro onde a população trabalha, mora, ir para a escola, se movimenta, faz o seu lazer, etc, etc. Então, o plano de bairro é um elemento que mostra para onde o bairro quer se desenvolver e cria uma base para a negociação entre associações, ONGs e população do bairro, de negociar com os gestores públicos como seria investido neste bairro em função de que plano a médio e longo prazo. E quanto seria investido cada ano, cada semestre, cada 5 anos, para poder chegar a essa melhoria. Então, esses planos de bairro elaborados tecnicamente, junto com a população, vai ensinar a população, os líderes de bairro, as ONGs, de pensar o bairro como um conjunto e não somente como um morador que mora em uma casa, ou uma família em uma casa, numa propriedade e que só enxerga o umbigo desta casa para poder se defender das agressões que tem dentro desse bairro. Então, isso que a gente precisa no bairro uma consciência da comunidade do bairro e da possibilidade de evolução deste bairro, de desenvolvimento desse bairro em direção de uma melhoria e em direção de uma nova estrutura de bairro. Então essa nova estrutura de bairro só vai funcionar se a gente tem uma descentralização da gestão pública. Essa descentralização vai permitir que a população do bairro mesmo consegue dialogar com os gestores desse bairro para melhorar, para reclamar até do vizinho ou da outra rua que está fechando a rua, ou alguém está fazendo puxadinho em cima de área pública, ou está jogando o esgoto dentro do sistema de drenagem, etc, etc. Então, o bairro tem que crescer na sua consciência de bairro e na sua consciência da comunidade deste bairro. Isso pode ser criado através de uma fase de elaboração de bairro, onde é que vai demorar pelo menos um ano e meio. Ele tem que ter recurso para tal, ele precisa ter uma assessoria técnica de engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, etc, etc, para poder elaborar isso. Mas no fim desse processo, se preparou os participantes desse processo para uma maior consciência, se gerou uma visão do bairro do futuro, que pode ser
enxergado e visualizado por todos os cidadãos deste bairro, e se cria uma plataforma de negociação com os políticos eleitos e a gestão pública, talvez cada vez mais profissionalizado, de dizer onde a gente está esperando uma melhoria e dizer quanto essa melhoria se realizou ou não se realizou, ou se piorou essa situação, porque se vai monitorar o bairro, se vai identificar as coisas que melhoraram, que pioraram, que estagnaram, e assim nós, como eleitores e como cidadãos, temos outra forma de discutir com candidatos que chegam, batem na nossa porta e querem dizer, vender o paraíso no bairro, mas no fundo nem tem ideia como se chega lá. E isso que a gente precisa fazer, a gente precisa inverter nas cidades a responsabilidade do cidadão, a responsabilidade do político, a responsabilidade do gestor público e do gerador de mais-valia imobiliária, do mercado imobiliário, do gerador de emprego. Todo mundo tem que trabalhar em função de uma visão que o conjunto suporta. Porque se o conjunto não suporta, um vai para uma direção, outro para outra direção, ele elimina totalmente qualquer energia que alguém investe para a melhoria da cidade e do bairro.